Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 181, Uma viagem pela Amazônia, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 181, A Trip Through the Amazon, Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre a Amazônia e estudar os verbos derivados do verbo por nos modos indicativo, imperativo e subjuntivo. In this episode, we are going to learn a little about the Amazon and study the verbs derived from por in the indicative, imperative and subjunctive moods. Vou ler um texto sobre a Amazônia adaptado de um artigo escrito pelo Larry Rota para o New York Times. I'm going to read a text about the Amazon adapted from an article written by Larry Rota for the New York Times. A tradução deste artigo em português, publicada no jornal Folha de São Paulo, é de Luiz Roberto Mendes Gonçalves. The translation of this article into Portuguese, published in the Folha de São Paulo newspaper, is by Luiz Roberto Mendes Gonçalves. Uma viagem pela Amazônia. Não muito tempo atrás, as opções para os visitantes da região amazônica brasileira eram limitadas. Um voo até Manaus, hospedagem no Tropical Manaus Hotel, nas redondezas da cidade, e passeios diurnos às margens da floresta. Mas as coisas mudaram, felizmente. Reagindo ao crescimento internacional do turismo ecológico e de aventura, nos últimos 4 ou 5 anos surgiram pousadas por toda a região. Hoje, os viajantes que buscam o exótico e toleram o imprevisível podem agendar uma estada na selva com a expectativa de pelo menos um grau razoável de conforto. Existem, no mínimo, meia dúzia desses novos hotéis. A maior concentração deles está no Rio Negro, a norte e oeste de Manaus, onde o ácido tânico que escurece as águas, dando nome ao rio, inibe a procriação de mosquitos. Por isso, os visitantes não precisam se preocupar tanto com malária, dengue ou outras doenças típicas tropicais. O Anavilhanas Jungle Lodge, que foi inaugurado em fevereiro de 2007, é o exemplo mais novo e talvez mais chique do fenômeno pousada na selva. Dirigida por um casal de São Paulo, ela fica num barranco sobre o Rio Negro. De lá pode-se ver a estação ecológica de Anavilhanas, uma reserva natural do governo que inclui o maior arquipélago fluvial do mundo, com mais de 400 ilhas e centenas de lagos e igapós, palavra indígena que significa floresta inundada. Surpreendentemente rica em vida animal e vegetal, a área da reserva, que foi designada Sítio do Patrimônio Mundial da Unesco, é impoluta e inabitada. Qualquer que seja sua locação, as hospedarias tendem a seguir um certo padrão no que se refere a passeios. De manhã, por exemplo, antes que o calor fique sufocante demais, é costume fazer uma caminhada na natureza. Vi nessas andanças todo tipo de macacos, araras e tucanos, para não falar em preguiças e tamanduás. Excursões à tarde para pescar piranhas dão o direito de mais tarde contar façanhas, que deliciaram meu filho adolescente quando o levei comigo numa viagem à Amazônia alguns anos atrás. Depois do jantar, é costume voltar aos barcos para caçar jacaré.
mas em vez de levar armas ou lanças, os guias vão armados de poderosas lanternas que congelam os répteis e possibilitam retirar os mais jovens da água para que os hóspedes possam passar a mão sobre suas carapaças frias e rugosas. Todas elas podem organizar uma excursão para você ver o encontro das águas, o ponto a sudeste de Manaus, onde as águas escuras do Rio Negro convergem com as do outro grande tributário do Amazonas, o Solimões. Parei ali pelo menos uma dúzia de vezes e nunca deixei de me admirar como os dois grandes rios, notavelmente diferentes em cor e temperatura, se chocam com tal força e volume que parecem lutar um contra o outro. Muitas pousadas organizam visitas às casas de pessoas que vivem nas proximidades, na margem do rio, em casas geralmente sobre palafitas. Conhecidos em português como caboclos, ou mais respeitosamente como ribeirinhos, eles têm rendas limitadas e pouco contato com o resto do Brasil. Se você nunca viu látex líquido sendo assado num espeto sobre uma fogueira para se transformar em borracha, ou se você não sabe como a mandioca é transformada na farinha dourada, que é um dos pratos principais da Amazônia, faça um desses passeios. Nenhuma pousada amazônica que visitei poderia se classificar como um resort 5 estrelas. Afinal, você está no meio da selva amazônica e suas acomodações, por mais que possam carecer de imponência, seriam invejadas pelos primeiros exploradores europeus da região. Eles vieram em busca do Eldorado e encontraram o Inferno Verde. Felizmente, o viajante do século XXI tem outras opções. Eis aqui mais informações sobre alojamentos na Amazônia e o que eles oferecem. Traduza essas frases para o português. The Taiwa Amazon Resort is situated 10 kilometers from Manaus. O Taiwa Amazon Resort fica situado a 10 quilômetros de Manaus, on the banks of the Rio Negro. Às margens do Rio Negro. The resort was built around a beautiful natural lake. O resort foi construído ao redor de um lindo lago natural, surrounded by tropical rainforest. Cercado pela floresta tropical. The Amazon Eco Park Jungle Lodge, 40 minutes from Manaus, a Amazon Eco Park Jungle Lodge, a 40 minutos de Manaus, is famous for its Monkey Jungle Reserve. É famoso por sua reserva Selva dos Macacos. Here, woolly monkeys aqui, macacos peludos, some confiscated from contraband dealers,
alguns confiscados de contrabandistas, others injured, outros feridos, are monitored at a rehabilitation center on the lodge grounds. São monitorados em um centro de reabilitação no terreno da pousada. At the Anavilhanas Jungle Lodge, na Anavilhanas Jungle Lodge, a group of more than a dozen botos grupo de mais de uma dúzia de botos, or grey dolphins, ou golfinhos pardos, show up daily, aparece diariamente, to be fed at nearby Novo Airão. Para ser alimentado na vizinha Novo Airão. A motorboat from the lodge uma lancha da pousada takes guests to a floating restaurant leva os hóspedes até um restaurante flutuante alongside the main dock. Ao lado do cais principal, where a pet anaconda circulates among the customers. Onde uma anaconda mascote circula entre os clientes. Like several of the new lodges in the region, como várias das novas estalagens da região, the pousada Uacari is not on land. A pousada Uacari não fica em terra, but sits on floating rafts, mas sobre jangadas flutuantes, at a bend in the river. Numa curva do rio. It is situated inside the Mamirauá Nature Reserve. Ela está situada dentro da Reserva Natural de Mamirauá, 350 miles west of Manaus, a 350 milhas a oeste de Manaus, at the confluence of the Solimões and Japurá rivers. Na confluência dos rios Solimões e Japurá. Here guests can view wildlife in remarkable proximity.
Aqui os hóspedes podem ver a vida silvestre com uma proximidade incrível. There is a lodge that is literally up in the trees. Tem uma pousada que fica literalmente no alto das árvores. The Ariaú Amazon Towers. A Ariaú Amazon Towers. It opened in 1987. Ela foi inaugurada em 1987 and was recently expanded and modernized. E foi recentemente ampliada e modernizada. It has been visited by celebrities like Bill Gates, já foi visitada por celebridades como Bill Gates and the King and Queen of Spain. E o rei e a rainha da Espanha. All the rooms are up in the jungle canopy. Todos os quartos ficam entre as copas das árvores and are connected to one another in common areas. E são ligados entre si e as áreas comuns via aerial walkways. Por passarelas aéreas. Only one lodge that I know of can claim to be on the Amazon River itself. Só conheço uma hospedaria que pode afirmar que se localiza no próprio rio Amazonas. The Amazon Riverside Hotel. O Amazon Riverside Hotel. It offers excursions to see the sunrise, ela oferece excursões para ver o sol nascer from a century-old British-built navigation beacon, de um farol de navegação construído pelos ingleses há um século, in the middle of the river. No meio do rio. Verbos derivados de por. Existem vários verbos derivados do verbo por. Eis aqui uma lista com a tradução em inglês. Propor, to propose or to suggest. Repor, to put back. Depor, to testify. Opor, to oppose. Transpor, to cross or to go through. Impor, to impose. Compor, to compose. Expor, to expose or to display. Decompor, to decompose. Supor, to suppose.
Pressupor, to presuppose. Verbo compor, modo indicativo, presente. Eu componho, ele compõe, nós compomos, eles compõem. Presente contínuo. Eu estou compondo, ele está compondo, nós estamos compondo, eles estão compondo. Pretérito perfeito. Eu compus, ele compôs, nós compusemos, eles compuseram. Pretérito imperfeito. Eu compunha, ele compunha, nós compunhamos, eles compunham. Pretérito mais que perfeito. Eu tinha composto, ele tinha composto, nós tínhamos composto, eles tinham composto. Futuro do presente. Eu comporei, ele comporá, nós comporemos, eles comporão. Futuro do pretérito. Eu comporia, ele comporia, nós comporíamos, eles comporiam. Modo imperativo. Compõe tu, componha você, componhamos nós, componham vocês. Modo subjuntivo. Que eu componha, que ele componha, que nós componhamos, que eles componham. Pretérito imperfeito. Se eu compusesse, se ele compusesse, se nós compuséssemos, se eles compusessem. Futuro. Quando eu compuser, quando ele compuser, quando nós compusermos, quando eles compuserem. Infinitivo pessoal. Eu compor, ele compor, nós compormos, eles comporem. Traduza para o português. The song Águas de Março was composed by Tom Jobim. A música Águas de Março foi composta pelo Tom Jobim. Mozart composed his first piece of music O Mozart compôs sua primeira música when he was 6 years old. Quando tinha 6 anos. She imposed her viewpoint over that of others. Ela impôs seu ponto de vista contra o dos outros. They suggested we see a theatre play. Eles propuseram que nós víssemos uma peça de teatro. The top 10 painters displayed their works in this art gallery. Os 10 melhores pintores expuseram suas obras nesta galeria de arte. I have to put the money back before someone notices it. Preciso repor o dinheiro antes que alguém note. They could go through the obstacles with the help of a guide. Eles conseguiram transpor os obstáculos com a ajuda de um guia. I hope he testifies in court on my behalf. Espero que ele deponha no tribunal a meu favor. Well, that's all for this episode.
For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.